Olá, povo de Deus, graça e paz a todos, amém? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Hoje eu estou aqui para poder trazer mais uma mensagem aos vossos corações, a carta à igreja de Tiatira. Esta é a quarta carta a qual iremos falar dentre 7. Então, pega a sua Bíblia comigo e acompanhe o texto onde se localiza no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. E o versículo de número 18 e diante, que diz assim a boa e poderosa palavra de Deus. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as suas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana aos meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Outras cargas vos não porei, mas os que tendes retenho até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui João, ele vai começar a escrever, dando duas características sobre Cristo. Quando ele teve a visão de Cristo no meio dos 7 cardeais, e ele viu a semelhança do Eterno. E aqui ele descreve: primeira semelhança, olho de fogo; segunda semelhança, pés como latão reluzente. E no versículo 18 ele descreve essa semelhança para mostrar para o povo de Tiatira que o Senhor ainda zelava por aquele povo. E o Senhor vai dizer: conheço as tuas obras, a tua fé, o teu serviço, o amor, a paciência, e que as suas obras são mais do que as primeiras. Aqui nós entendemos que o Senhor, na parte A do versículo, vai dizer que ele conhece a fé, conhece o amor, as obras, a paciência. Ele conhece tudo acerca daquele povo, porque ele é um Deus onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. No meio de milhares, de bilhares de pessoas que habitam na terra, ele consegue sondar todos os corações de bilhares de pessoas de uma só vez. O que passa na mente de bilhares de pessoas que habitam na terra, ele sabe o que está passando nesse exato momento, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E aqui na parte B do versículo ele vai dizer: e que as suas obras são mais do que as primeiras. É impressionante este versículo, essa parte B desse versículo. O povo se dedicava sempre a fazer mais e mais para Cristo. Se eles fez aqui algo aqui para Cristo, agora da próxima vez que forem fazer, eles iriam aperfeiçoar, eles iriam melhorar aquilo que eles estavam fazendo, porque eles tinham o entendimento, a consciência de que o que eles estavam fazendo não era para o homem, não era para o pastor, mas era para o próprio Deus. É isso que nós temos que entender. A nossa segunda obra tem que ser sempre maior do que a primeira. Como o profeta disse, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. O que fazemos aqui para Cristo, na próxima vez temos que fazer melhor, temos que fazer com mais amor, temos que fazer com mais dedicação. Se
se você canta, quando for cantar de novo, canta com mais dedicação, canta com mais amor, porque é para Cristo, não é para o homem, é para o Senhor. Quando for fazer, faça com mais dedicação, para a sua segunda obra ser maior do que a primeira, assim como o povo de Tiatira fazia. Vamos pegar esse exemplo para nós, povo de Deus, porque assim nós iremos conseguir tocar o céu e mover o coração do Eterno. Mas só que aí, o Senhor, no meio desse povo todo cheio de Deus, cheio de sede de agradar, cheio de sede de satisfazer o grande, o Senhor ele vai observar no meio do povo, e no meio da galera vai ter alguns imperfeitos, vai ter alguns que não se prontifica para fazer a segunda obra melhor do que a primeira. Muito pelo contrário, se a primeira foi ruim, a segunda eles vão fazer péssima, porque o Senhor ele vai dar uma advertência dizendo: tenho contra ti que tolera Jezabel, porque no meio do povo tinha uns que estavam se prostrando a Jezabel, tinha uns que estavam se entregando às idolatrias de Jezabel, estava acatando os ensinamentos de Jezabel. Você me pergunta, quem é Jezabel? Se você for olhar em 1 Reis, você vai começar a esfolhear as páginas do livro e você vai descobrir quem é. Jezabel era mulher de Acabe, rei de Israel, lá em Samaria. Foi ela quem ameaçou Elias quando Elias correu para o deserto, se escondeu na caverna. Era mulher que procurava matar aqueles que desejavam ser fiel a Cristo. Ela era mulher terrível, perversa, do coração ruim, cheia de Satanás. E Deus está falando para o povo de Tiatira: tenho porém contra ti que tolera Jezabel. Tenho porém contra ti que pratica as obras que Jezabel pratica, idolatria, idolatrava. Deus não tolera idolatração a outros deuses, porque Deus mesmo só há um, e nós sabemos quem é. É este de quem eu estou falando aqui agora para você, o grande eu sou, o eterno, o Deus poderoso, o Jeová Sabaote. Ele é o único Deus tremendo e glorioso, e só Ele tem que ser adorado, e só Ele tem que ser glorificado, e não há nenhum outro Deus digno dos meus joelhos e dos seus joelhos no chão. Somente Ele é o Deus a qual devemos adorar. E o Senhor vai dizer que dê um tempo a esse povo idólatra, dê um tempo a esse povo que estava tolerando Jezabel. Ele deu uma segunda chance para que o povo se arrependesse das obras, para que o povo se arrependesse do adultério, da fornicação. Mas o povo não se arrependeu. O povo estava entregue de corpo e alma e espírito às idolatrias de Jezabel. Deus permitiu que viesse sobre o povo uma tribulação. Sabe qual é essa tribulação? Se você for ler no versículo de número 23, você vai ver que vai estar escrito assim: e ferirei de morte a seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. A tribulação, ferir de morte os filhos. Deus ele estava dizendo que se o povo não se arrependesse, quem iria pagar pelo pecado seriam os filhos. Ia morrer se não se arrependesse, porque o povo estava demais, estava muito rebelde. Às vezes, por nossos pecados, por nossas transgressões, quem paga não é a gente, quem paga são as outras pessoas. Quem paga não sou eu, quem pode pagar é minha mãe ou meu pai, pessoas a qual eu amo com amor imenso. E Deus sabe que se Ele me ferir, talvez eu ainda não me arrependeria, mas Deus sabe que se tocar no meu pai ou na minha mãe, assim talvez haja maneira que eu me arrependesse, porque são pessoas que eu amo, e assim Deus poderia trazer sobre mim o arrependimento. Às vezes por nossos erros e nossos pecados, quem paga são o pai, é a mãe, é o filho, é alguém que a gente ama e não nós mesmos, porque assim provoca uma dor maior, um sofrimento maior, ao ver alguém sofrendo por nossa culpa, ao ver alguém sofrendo por nossa causa. E o Senhor, Ele vai dizer que o restante do povo que estava lá em Tiatira, que não tinha se retido, que não tinha se entregado às idolatrias de Jezabel, o Senhor não colocaria sobre eles a perseguição, não colocaria sobre eles a tribulação. Deus não colocaria um fardo pesado sobre eles, muito pelo contrário, o Senhor ia honrar o povo que não tinha se prostrado aos pés de Jezabel. O Senhor daria recompensa tal que Ele vai dizer que Ele daria poder ao povo sobre
as nações. Você sabe o que o Senhor está dizendo aqui nesse versículo? Quando Elias chega na presença de Acabe e diz: segundo a minha palavra, não vai chover mais aqui. Deus não mandou Elias ir lá e profetizar contra Acabe. Elias sentiu por si mesmo de ir lá dizer: segundo a minha palavra, não vai chover mais aqui. E quando Elias disse isto, o tempo abre e não aparece chuva e nem orvalho cai sobre a terra, nem sereno aparecia sobre aquele lugar, porque Elias tinha profetizado segundo a sua palavra. E quando ele disse que não ia mais chover, Deus, ele zelou no céu. Deus não mandou Elias falar, mas Elias, ele não se prostrava perante Jezabel, e então ele tinha poder sobre a nação. E quando ele falou, Deus garantiu a palavra de Elias. E quem não se prostra diante de Jezabel e segue a Deus com fidelidade, Deus, ele nos dá poder sobre a nação, sobre todo o povo. É por isso que o Brasil está vivendo o que está vivendo. É porque tem muita gente que está idolatrando a Jezabel. É porque tem muita gente que está esquecendo de Deus, fazendo conta que Deus não existe, fazendo conta que Deus é um mito. E não é assim. Deus, ele é real. Deus, ele existe. E o Brasil está vivendo essa catástrofe. E o Brasil está vivendo esta crise porque estão esquecendo de Deus. Aí o povo coloca a culpa no político, o povo coloca a culpa no senador, coloca a culpa em todo mundo. Mas temos que lembrar que se nós se prostrar diante do Deus vivo, essa nação, ela seguirá em paz. Então não devemos colocar a culpa só neles, a culpa também é nossa, porque a Bíblia diz: se o meu povo, o próprio Cristo dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, para que o Brasil melhore, para que o Brasil siga em paz, sem roubalheira descarada, sem essas crises que está acontecendo, é necessário que o povo lembre de Deus. Esquece de Jezabel. Tem muita gente se prostrando aí, dizendo que é Deus, mas não é Deus, se prostrando em escultura de madeira, escultura de barro, e se prostrando em tantas coisas que eles falam que são deuses, mas não são deuses, porque não se movimenta. Tem que ter alguém para carregar eles, senão não se movimenta. Tem olhos, mas não enxerga, tem boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouvem. Que Deus é esse que nada faz, é imóvel, fica parado, nada eles podem fazer? Mas se nós se prostrarmos diante do único Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, do universo, de todos os planetas, da galáxia, se nós se prostrar perante esse Deus grande e tremendo, o nosso Deus, ele é tão grande que ele chama as estrelas, todas, cada um pelo seu nome, e ela se apresenta diante dele dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui. O nosso Deus, ele é tão grande que os pés dele ficam na terra e o rosto dele fica no céu entre os querubins, e eles cantam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É esse Deus que nós temos que nos prostrar. É esse Deus que nós temos que adorar. Esquece as idolatrias, esquece as seitas de Jezabel e vamos servir ao Deus, e vamos se dobrar a esse Deus e reconhecer que só Ele pode dar jeito no Brasil. Mas enquanto o povo continuar aí dando prioridade à bebida, dando prioridade à farra, dando prioridade a toda imundície de pecado e esquecer de Deus, o Brasil vai seguir de mal a pior. Essa é a realidade que está acontecendo. O povo de Tiatira estava se prostrando nos pés de Jezabel e Deus trouxe o castigo. O Brasil está se prostrando a Jezabel e Deus está trazendo o castigo. Na hora que o povo abrir o olho, Deus tira todo esse castigo. Mas tomara Deus que quando o povo abrir o olho, já não seja muito tarde, já não seja um tempo que não tem mais jeito. E o próprio Cristo dizendo: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se nós clamar, Ele responde. Se nós orar, Ele responde. Se nós interceder pelo Brasil, o Senhor estenderá as mãos sobre a nação brasileira e mudará esta página, este quadro de ruína, de derrota que o Brasil está vivendo. E Ele colocará uma página de vitória, uma página de bênção e de alegria para todo o povo brasileiro. Mas é necessário sair dos pés de Jezabel e ir para os pés de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, mostre para os seus amigos, seus familiares, para poder nos ajudar. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus, porque na paz dele eu também vou ficando, em nome do Senhor Jesus.